Ele tinha apenas 11 anos quando atendeu aquela ligação. Do outro lado da linha, empresários chineses falavam sobre 50 milhões de reais. Todos riram quando ele disse que salvou a empresa, até descobrirem que era verdade. O barulho do aspirador de pó parou no exato momento em que a porta do elevador se abriu no 40º andar. Miguel ergueu os olhos do livro de matemática que estava lendo, escondido atrás da mesa de centro, e viu 5 homens de terno saindo como se fossem donos do mundo. Um deles falava no telefone em voz alta, gesticulando nervosamente. 50 milhões, Peterson. 50 milhões podem ir pelo ralo se não resolvermos isso hoje. O menino de 11 anos ficou imóvel, fingindo que não existia, como sempre fazia quando os executivos apareciam. Lúcia, sua mãe, rapidamente desligou o aspirador e se afastou para o canto da sala, abaixando a cabeça como se pedisse desculpas por estar respirando o mesmo ar que aqueles homens. Miguel sentiu o peito apertar, vendo a mãe se diminuir daquele jeito. Ela trabalhava há 5 anos na torre empresarial Millennium, sempre chegando antes de todo mundo e saindo depois que as luzes se apagavam. Conhecia cada canto daquele prédio, melhor que qualquer executivo, mas para eles ela era apenas a mulher que limpava o chão. Mãe, Miguel sussurrou, você não precisa se esconder. Eles que deveriam te cumprimentar. Lúcia fez sinal para ele ficar quieto, mas era tarde demais. Cláudio Vasconcelos, diretor executivo da empresa, tinha ouvido. Era um homem de ombros largos, cabelo grisalho impecável e aquele sorriso falso que usava para intimidar. Seus olhos azuis gelados se fixaram primeiro em Miguel, depois em Lúcia, como se tivesse encontrado 2 baratas na cozinha. Lúcia, disse Cláudio com voz grossa, interrompendo a conversa dos outros executivos. Quantas vezes já conversamos sobre trazer essa criança aqui? Este é um ambiente corporativo sério, não creche. Os outros homens pararam de falar e se viraram para assistir ao show. Miguel viu nos rostos deles aquela expressão que conhecia bem, diversão cruel, como quem assiste a um acidente de trânsito. Desculpa, Sr. Cláudio, Lúcia respondeu com voz trêmula, torcendo o pano de chão nas mãos. Não tenho com quem deixar ele hoje. A escola liberou mais cedo e a vizinha que cuida dele está doente. As palavras saíam atropeladas, carregadas de uma vergonha que fez Miguel cerrar os punhos. Ele odiava ver a mãe se humilhando para aqueles homens que nunca tiveram que escolher entre trabalhar ou deixar um filho sozinho em casa. Cláudio deu uma risada seca que ecoou pela sala de reuniões como vidro quebrado. Lúcia, você acha que nossos clientes internacionais querem ver uma criança correndo pelos corredores quando vem fechar negócios de milhões? Ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse apresentando um teatro. Imagina se o presidente da Golden Dragon Corporation chegasse aqui agora e visse isso. O que vocês acham, pessoal? Ricardo Millennium, o CEO da empresa, um homem magro de bigode aparado, balançou a cabeça com desaprovação fingida. Realmente, Cláudio, precisamos manter os padrões. Este andar é restrito a executivos e clientes VIP. Os outros concordaram com murmúrios, como um coro ensaiado para humilhar. Miguel sentiu as orelhas esquentarem e o coração disparar. Aqueles homens estavam destroçando a dignidade da mãe dele na frente de todo mundo, como se fosse entretenimento. Com licença, senhor. Miguel se levantou devagar, guardando o livro na mochila. Sua voz saiu mais firme que imaginava, cortando o ar como uma lâmina afiada. Minha mãe trabalha nesta empresa há 5 anos. Nunca faltou um dia, nunca reclamou de hora extra, nunca deixou um canto mal limpo. Talvez o problema não seja uma criança educada lendo um livro em silêncio. O silêncio que se instalou na sala foi tão pesado que parecia sugar o oxigênio. Cláudio piscou várias vezes, como se não conseguisse processar que uma criança estava respondendo para ele. Os outros executivos trocaram olhares incrédulos.
Lúcia ficou pálida, sussurrando: Miguel, não, com desespero na voz. Mas o menino não parou. Tinha guardado aquelas palavras por anos, vendo a mãe ser tratada como se fosse menos que humana. Sabe o que é mais interessante, Sr. Cláudio? Miguel continuou, dando um passo à frente. Enquanto o senhor estava gritando no telefone sobre 50 milhões, eu ouvi perfeitamente. Golden Dragon Corporation. Problema com expansão para mercado asiático. Diferenças culturais não resolvidas há 3 meses. Cláudio abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como aquele moleque sabia detalhes confidenciais de uma negociação ultra secreta? Miguel, chega! Lúcia se aproximou do filho, tremendo de medo. Peça desculpas agora mesmo. Mas Miguel olhou diretamente nos olhos gelados de Cláudio, sem piscar, sem recuar. Tinha a mesma determinação que a mãe mostrava quando acordava às 5 da manhã para trabalhar. A mesma força silenciosa que ela usava para criar um filho sozinha. Não vou pedir desculpas por defender quem me criou, declarou Miguel com uma convicção que fez até Ricardo Millennium se mexer desconfortavelmente na cadeira. E também não vou pedir desculpas por ter prestado atenção nas conversas que vocês têm aqui há anos, pensando que somos invisíveis. A frase caiu como uma bomba. Os executivos perceberam que tinham subestimado completamente aquela criança. Marcos Pereira, o diretor financeiro, deu uma risada nervosa. Escuta aqui, garoto esperto. Você pode até ter ouvido algumas coisas, mas negócios internacionais são complexos demais para uma criança entender. Não é só decorar nomes de empresas. Ele olhou para os outros executivos buscando aprovação, mas encontrou apenas faces tensas. Tem razão, Sr. Marcos, Miguel concordou calmamente. É muito mais complexo. Por exemplo, os chineses da Golden Dragon não estão insatisfeitos com os números da proposta. O problema é protocolo cultural. Eles se sentiram desrespeitados quando o Sr. Ricardo chegou 5 minutos atrasado na videoconferência da semana passada. Na cultura chinesa, pontualidade é sinônimo de respeito e confiança. O silêncio voltou a dominar a sala, mas agora era diferente. Era o silêncio do choque, da incredulidade total. Ricardo ficou branco como papel. Aquela informação era ultra secreta, discutida apenas entre ele e Cláudio após a reunião desastrosa. Como diabos uma criança de 11 anos sabia disso? Impossível, Cláudio murmurou, mas sua voz saiu fraca, sem a autoridade de antes. Como você... Ele não conseguiu terminar a pergunta. Miguel sorriu pela primeira vez desde que os executivos chegaram. Não um sorriso de criança, mas algo mais maduro, mais calculado. Enquanto minha mãe limpa estas salas, eu fico aqui lendo e ouvindo, explicou Miguel com tranquilidade assustadora para sua idade. Vocês falam como se fôssemos móveis, discutem contratos, estratégias, problemas. Nunca imaginaram que alguém estivesse prestando atenção, guardando tudo na memória. Ele fez uma pausa, deixando o impacto das palavras penetrar. Sei sobre a expansão para o mercado europeu, as dificuldades com a legislação alemã, a concorrente que está tentando roubar o contrato com os japoneses da Sakura Industries. Lúcia olhava para o filho como se estivesse vendo um estranho. Durante todos esses anos, Miguel ficava quietinho enquanto ela trabalhava, sempre com um livro na mão, sempre educado e silencioso. Nunca imaginou que ele estava absorvendo informações como uma esponja, construindo um conhecimento que agora deixava executivos formados em universidades caras, completamente sem palavras. Você está mentindo. Cláudio tentou recuperar o controle da situação, mas sua voz estava trêmula. Criança não entende de negócios internacionais. Era sua última tentativa de diminuir Miguel, de voltar ao status quo, onde ele era o predador e os outros eram presas. Miguel tirou um pequeno caderno da mochila, desgastado pelo uso constante. Senhor Cláudio, posso recitar de memória as últimas 15 reuniões que aconteceram nesta sala?
com data, participantes, assuntos discutidos e decisões tomadas. Ele abriu o caderno, revelando páginas e páginas de anotações em letra miúda e organizada. Ou prefere que eu explique por que a negociação com os alemães da Bauer Industries está travada há 2 meses? A transformação nos rostos dos executivos foi instantânea. A arrogância deu lugar ao espanto. O desprezo foi substituído por uma mistura de medo e fascínio. Eles estavam diante de algo que nunca esperaram encontrar. Uma mente brilhante, disfarçada de criança pobre, invisível em sua própria genialidade. Ricardo se aproximou lentamente de Miguel, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que poderia atacar ou fugir. "Menino", disse com voz cuidadosa, "você realmente entende tudo o que escuta aqui?" Não havia mais condescendência em sua voz. Apenas curiosidade genuína, misturada com respeito crescente. "Entendo e memorizo", respondeu Miguel simplesmente. "Também leio muito sobre economia internacional, geopolítica, culturas asiáticas e europeias. A biblioteca municipal tem uma seção inteira sobre negócios que ninguém nunca pega emprestado." Ele fechou o caderno e olhou para cada um dos executivos. "Sempre soube que um dia vocês precisariam da minha ajuda. Só não imaginei que seria tão cedo." Cláudio engoliu em seco, sentindo pela primeira vez na vida que tinha perdido completamente o controle de uma situação. "Menino, Miguel", ele corrigiu. "Você está dizendo que sabe como resolver o problema com os chineses?" A pergunta saiu carregada de uma esperança que ele tentava esconder. Miguel olhou para a mãe, que ainda estava em choque, depois voltou os olhos para Cláudio. Quando falou, sua voz carregava uma maturidade que fez todos na sala se arrepiarem. "Sei exatamente como resolver. Mas primeiro, quero que vocês se desculpem com minha mãe. Ela merece o mesmo respeito que dariam para qualquer pessoa que trabalha tanto quanto ela." A sala ficou em silêncio absoluto. Era um ultimato de uma criança de 11 anos para 5 executivos poderosos. E pela primeira vez na história da torre empresarial Millennium, os homens de terno perceberam que talvez fossem eles os mais pequenos naquela sala. O pedido de desculpas nunca chegou. Em vez disso, Cláudio Vasconcelos cruzou os braços e deu aquele sorriso torto que usava quando queria humilhar alguém. "Olha só, pessoal", disse para os outros executivos. "Agora temos uma criança dando ultimatos para adultos. Que mundo é esse?" A risada que se seguiu foi cruel e calculada, projetada para destruir qualquer centelha de dignidade que Miguel havia conquistado nos últimos minutos. Lúcia baixou a cabeça novamente, como se quisesse desaparecer no chão que limpava todos os dias. "Miguel, pega suas coisas, vamos embora agora", sussurrou com voz quebrada. Ela conhecia aquele tom de Cláudio. Era o mesmo que usava antes de fazer alguém se sentir menor que um inseto. O menino permaneceu imóvel, observando cada rosto na sala, memorizando cada expressão de desprezo. "Sabe qual é o problema de vocês?" Miguel disse com uma calma assustadora para seus 11 anos. "Acham que inteligência tem a ver com idade ou posição social. Mas eu escuto vocês há 5 anos discutindo os mesmos problemas sem conseguir resolver. Talvez o problema não seja minha idade. Talvez seja a incapacidade de vocês." Ricardo Millennium sentiu uma pontada de irritação misturada com curiosidade. Aquela criança tinha tocado numa ferida exposta. Os problemas realmente não eram resolvidos, apenas administrados. "Está bem, garoto esperto", disse com sarcasmo. "Já que você é tão inteligente, me diz uma coisa. Por que a Golden Dragon Corporation está ameaçando cancelar o maior contrato da história da nossa empresa?" Miguel abriu o caderno novamente, folheando as páginas com precisão cirúrgica. A Golden Dragon não está ameaçando cancelar por causa de dinheiro ou prazos. Eles se sentiram culturalmente desrespeitados em 3 ocasiões específicas. Ele parou na página que procurava e começou a ler. Primeira, quando o Sr. Ricardo
chegou atrasado na videoconferência do dia 15 do mês passado, segunda, quando enviaram a proposta sem a tradicional carta de apresentação formal que é obrigatória na cultura chinesa de negócios. Terceira, quando o senhor Cláudio interrompeu o presidente Li Wei durante a apresentação sem pedir permissão primeiro. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Aquelas informações eram confidenciais, discutidas apenas entre ele e Cláudio após cada reunião desastrosa. Como uma criança de 11 anos tinha acesso a detalhes que nem os outros executivos conheciam. "Como você sabe disso?", perguntou com voz rouca. "Porque eu escuto tudo", respondeu Miguel simplesmente. "Vocês discutem essas coisas aqui mesmo, pensando que somos invisíveis. Também leio sobre cultura chinesa há 2 anos, desde que percebi que essa negociação era importante para a empresa onde minha mãe trabalha." Ele fechou o caderno e guardou na mochila. "Li 17 livros sobre etiqueta empresarial asiática." "Vocês leram quantos?" Marcos Pereira, o diretor financeiro, deu um passo à frente. Era um homem baixo, careca, com óculos de aros dourados e um jeito nervoso de falar. "Escuta aqui, moleque. Você pode ter decorado alguns detalhes, mas negócios internacionais são muito mais complexos que livros da biblioteca municipal. Estamos falando de 50 milhões de reais. 50 milhões! Ele gesticulou exageradamente, como se o número pudesse intimidar Miguel. 50 milhões e 700 mil para ser exato, corrigiu Miguel sem hesitar. Valor que inclui a expansão para o mercado de Hong Kong e Singapura, mais a parceria tecnológica para desenvolvimento de software financeiro. Também sei que se perderem esse contrato, a empresa vai precisar demitir 300 funcionários até o final do ano." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Aqueles números eram ultra-secretos, conhecidos apenas pelo alto escalão. Lúcia ergueu os olhos lentamente, olhando para o filho como se estivesse vendo um fantasma. Durante todos esses anos, pensava que Miguel ficava ali apenas brincando ou estudando matérias escolares. Nunca imaginou que ele estava construindo um conhecimento que agora deixava executivos milionários sem palavras. Nesse momento, o telefone da sala de reuniões tocou, um toque longo, insistente, que cortou o silêncio como uma sirene de emergência. Ricardo atendeu com mãos trêmulas. "Alô? Como é que é?" Sua voz foi subindo de tom progressivamente. "Cancelar tudo? Mas, senhor Li, podemos conversar? Amanhã? Impossível. Por favor, me dê mais uma chance." Quando desligou o telefone, seu rosto estava cinza como cinzas. "Acabou", murmurou, cambaleando até a cadeira mais próxima. "Li Wei disse que a Golden Dragon está cancelando o contrato oficialmente amanhã cedo. 5 anos de negociação, 50 milhões de reais, 300 empregos, tudo perdido." Ele colocou o rosto entre as mãos, como um homem derrotado. Cláudio explodiu em desespero. "Como assim cancelar? Nós fizemos tudo o que eles pediram, ajustamos preços, mudamos cronogramas, aceitamos todas as condições." Ele caminhava de um lado para outro como um animal enjaulado. "Tem que ter uma solução, tem que ter." "Tem solução, sim", disse Miguel calmamente, fazendo todos olharem para ele como se tivesse aparecido do nada. "Mas não é a solução que vocês estão pensando. O problema nunca foi técnico ou financeiro. É cultural e pessoal." Li Wei se sentiu desrespeitado como pessoa, não como empresário. Ricardo levantou a cabeça lentamente. "O que você quer dizer com isso?" Pela primeira vez, desde que Miguel falara, não havia sarcasmo em sua voz, apenas desespero genuíno de um homem que via seu império desmoronar. Na cultura chinesa, negócios são construídos sobre relacionamentos pessoais, explicou Miguel com uma maturidade impressionante. Eles chamam isso de guanxi. Vocês trataram Li Wei como um computador que processa propostas, quando deveriam ter tratado ele como um amigo da família que está considerando fazer negócios. Ele tirou novamente o caderno da mochila. "Tenho aqui anotações sobre a família dele, hobbies,
Formação acadêmica, filosofia de vida, coisas que descobri pesquisando sobre ele na internet. Marcos quase gritou de frustração. Menino, isso não resolve nada. Ele já decidiu cancelar. É tarde demais para ficar estudando a biografia do cara. Suas mãos tremiam de nervosismo e gotas de suor desciam pela testa careca. Não é tarde se vocês souberem como se comunicar com ele, retrucou Miguel. Li Wei vai ligar amanhã cedo para oficializar o cancelamento. Nessa ligação, ele vai dar uma última chance, mesmo que não admita. É assim que funcionam os negócios chineses. Sempre deixam uma porta aberta para preservar a dignidade de ambos os lados. Cláudio parou de andar e fixou os olhos em Miguel. Como você sabe que ele vai dar uma última chance? A pergunta saiu carregada de uma esperança desesperada, porque pesquisei sobre as outras empresas que fizeram negócios com a Golden Dragon, respondeu Miguel, folheando seu caderno. Em todos os casos onde houve problemas culturais, Li Wei seguiu o mesmo padrão. Liga para formalizar o cancelamento, mas durante a conversa oferece uma oportunidade final se a outra parte demonstrar verdadeiro respeito e compreensão cultural. A sala ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Então, Ricardo se levantou devagar, como um homem que acabara de encontrar um oásis no deserto. Miguel, disse com voz cuidadosa, você está dizendo que ainda podemos salvar esse contrato? Não havia mais condescendência, apenas respeito nascente por aquela mente brilhante disfarçada de criança. Posso salvar, corrigiu Miguel. Vocês não conseguem porque não entendem a mentalidade chinesa. Continuam pensando como empresários brasileiros tentando convencer empresários chineses. Isso nunca vai funcionar. Ele fechou o caderno e olhou diretamente para Ricardo. Mas eu entendo as duas culturas. Sei como falar com Li Wei de um jeito que ele vai ouvir e respeitar. Lúcia finalmente encontrou sua voz. Miguel, o que você está dizendo? Você tem 11 anos. Havia medo em sua fala. Medo de que o filho estivesse prometendo algo impossível. Medo das consequências se ele falhasse. Idade não importa, mãe. Miguel respondeu com ternura, mas sem abrir mão da determinação. O que importa é conhecimento, respeito e sinceridade. 3 coisas que esses homens não demonstraram para Li Wei. Ele voltou os olhos para os executivos. 3 coisas que eles também não demonstraram para você. O golpe foi certeiro. Os executivos perceberam que estavam diante de uma criança que não apenas entendia de negócios internacionais, mas também havia identificado exatamente onde tinham falhado como seres humanos. A humilhação que infligiram em Lúcia era o mesmo tipo de desrespeito que tinham mostrado para Li Wei. Miguel, Ricardo disse lentamente, se você conseguir salvar esse contrato, nós... Ele olhou para os outros executivos, procurando palavras adequadas. Nós vamos reconhecer publicamente sua contribuição. Miguel sorriu, mas não era um sorriso de criança satisfeita. Era algo mais profundo, mais calculado. Não quero reconhecimento público, Sr. Ricardo. Quero que vocês parem de tratar minha mãe como se ela fosse invisível. E quero que entendam uma coisa, inteligência não tem classe social, idade ou sobrenome bonito. Cláudio engoliu em seco. Pela primeira vez na vida, sentia que estava sendo julgado por alguém moralmente superior. Como você pretende falar com Li Wei? Perguntou com voz quase inaudível. Quando ele ligar amanhã, respondeu Miguel, vocês vão me passar o telefone. E vão descobrir que, às vezes, uma criança pode resolver o que adultos arrogantes não conseguem. A frase ficou no ar como uma sentença final. Naquele momento, todos na sala perceberam que testemunhavam algo histórico. Uma criança de 11 anos estava prestes a tentar salvar um império empresarial que 5 executivos graduados tinham conseguido destruir. A madrugada estava silenciosa quando Lúcia e Miguel voltaram ao prédio da torre empresarial Millennium. Ela havia esquecido alguns produtos de limpeza no armário do 40º andar.
E mesmo depois de tudo que aconteceu durante o dia, não podia se dar ao luxo de perder aqueles materiais caros. Miguel seguia ao lado da mãe em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que não existia pela manhã. Algo havia mudado nele após o confronto com os executivos. "Filho", Lúcia sussurrou enquanto esperavam o elevador. "Você não deveria ter falado daquele jeito com o Sr. Cláudio. Eles podem me demitir por sua causa." Suas mãos tremiam ligeiramente ao apertar o botão do 40º andar. 5 anos de trabalho duro podiam desaparecer por causa das palavras corajosas do filho. Miguel segurou a mão da mãe com firmeza. "Mãe, eles não vão te demitir. Na verdade, depois de amanhã, eles vão te tratar de um jeito completamente diferente." Havia algo profético na voz do menino, como se ele pudesse ver um futuro que outros não conseguiam imaginar. "Confie em mim, está bem?" Quando as portas do elevador se abriram no 40º andar, o corredor estava mergulhado em escuridão. Apenas as luzes de emergência criavam sombras dançantes nas paredes de vidro. Lúcia acendeu as luzes e se dirigiu ao armário de suprimentos, mas Miguel foi direto para a sala de reuniões, onde tudo havia começado algumas horas antes. "Miguel, o que você está fazendo?" Lúcia perguntou, observando o filho se posicionar perto da mesa principal. "Vamos pegar as coisas e ir embora logo. Não quero mais problemas." Ela guardava os produtos de limpeza rapidamente, ansiosa para sair daquele ambiente que agora parecia carregado de tensão. "Só mais alguns minutos, mãe." Miguel respondeu, sentando na cadeira onde Ricardo havia desabado horas antes. "Preciso verificar uma coisa." Ele olhava para o telefone da sala com uma intensidade quase hipnótica, como se estivesse esperando algo específico acontecer. Foi então que o telefone tocou. O som cortou o silêncio da madrugada como um grito desesperado, um toque longo, insistente, que ecoava pelas paredes de vidro da sala vazia. Lúcia congelou no meio do corredor, ainda segurando um frasco de desinfetante. Miguel não se mexeu, mas seu coração disparou. Era exatamente o que ele esperava. "Miguel, não mexe nisso!" Lúcia gritou, correndo em direção à sala. "Esse telefone não é para nós." Mas o menino já estava de pé, olhando para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. O toque continuava, implacável, exigindo uma resposta que não viria dos executivos que já tinham ido para casa. "Mãe", Miguel disse com voz firme, "é da China. Eles estão ligando agora porque lá já é manhã. Se ninguém atender, o contrato vai ser cancelado oficialmente." Se ele estendeu a mão em direção ao telefone, mas hesitou por um segundo. Sabia que atender aquela ligação mudaria tudo, não apenas para ele, mas para centenas de pessoas que dependiam da empresa. "Como você sabe que é da China?" Lúcia perguntou, mas a resposta veio na forma de ação. Miguel pegou o telefone com mãos trêmulas, respirou fundo e falou com uma voz que soou surpreendentemente madura para seus 11 anos. "Alô, aqui é Miguel falando da Torre Empresarial Millennium." As palavras saíram em português, mas carregavam uma formalidade que não era comum em crianças. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu em chinês, com um sotaque carregado e formal. Miguel fechou os olhos e respondeu na mesma língua. "Bom dia, Sr. Li Wei. É uma honra receber sua ligação." Lúcia quase deixou cair o frasco de desinfetante. Seu filho de 11 anos estava falando fluentemente em chinês com alguém do outro lado do mundo, como se fosse a coisa mais natural do universo. Ela se aproximou devagar, tentando entender o que estava acontecendo, mas as palavras em chinês eram completamente incompreensíveis para ela. Miguel continuou a conversa, alternando entre chinês e português conforme a necessidade. "Sr. Li, entendo perfeitamente sua frustração. Em nome da empresa, peço desculpas pelos mal-entendidos culturais que ocorreram durante nossas negociações." Sua voz era respeitosa, mas confiante. "Sei que o senhor é um homem de princípios e, por isso, gostaria de esclarecer alguns pontos importantes."
Do outro lado da linha, Li Wei ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, sua voz carregava surpresa genuína. Miguel respondeu em chinês. Meu nome é Miguel, tenho 11 anos e estudo cultura chinesa há 2 anos porque admiro profundamente a filosofia de negócios da Golden Dragon Corporation. A conversa continuou por 15 minutos. Miguel explicou cada mal-entendido cultural, pediu desculpas específicas por cada desrespeito não intencional e apresentou uma proposta de parceria que demonstrava conhecimento profundo sobre os valores chineses. Ele falava sobre Guanxi, sobre a importância dos relacionamentos de longo prazo, sobre como a empresa brasileira poderia honrar adequadamente a tradição e a experiência de Li Wei. Lúcia observava tudo em estado de choque absoluto. Durante anos, pensara que conhecia seu filho completamente. Sabia que ele era inteligente, que lia muito, que prestava atenção em tudo ao redor. Mas nunca imaginou que ele havia desenvolvido habilidades linguísticas e conhecimento cultural suficientes para conduzir uma negociação internacional de 50 milhões de reais. Senhor Li, Miguel disse em chinês, gostaria de fazer uma proposta pessoal. Se o senhor nos der uma segunda chance, garanto que todos os futuros encontros serão conduzidos com o respeito e a formalidade que sua empresa merece. Também sugiro que nossa parceria inclua um programa de intercâmbio cultural, onde jovens brasileiros possam aprender sobre a rica tradição chinesa de negócios. A resposta de Li Wei foi longa e em tom cada vez mais interessado. Miguel sorriu pela primeira vez durante a conversa. Sim, senhor Li, eu realmente tenho 11 anos. E sim, aprendi sobre cultura chinesa porque acredito que o futuro dos negócios está na compreensão mútua entre culturas diferentes. Quando Miguel finalmente desligou o telefone, o silêncio na sala era absoluto. Lúcia estava sentada numa cadeira próxima, com lágrimas nos olhos, tentando processar o que acabara de testemunhar. Seu filho havia acabado de conduzir uma negociação internacional em chinês, demonstrando maturidade e conhecimento que alguns executivos levam décadas para desenvolver. Miguel, ela sussurrou com voz embargada, o que acabou de acontecer aqui? Não conseguia esconder a mistura de orgulho, espanto e medo que sentia. Era como se tivesse descoberto que morava com um estranho genial durante todos esses anos. Miguel se aproximou da mãe e segurou suas mãos. Li Wei concordou em dar uma segunda chance para a empresa, mãe. Ele vai ligar amanhã de manhã para falar com Ricardo e oficializar a continuidade das negociações. O menino sorriu, mas era um sorriso cansado, como se tivesse carregado um peso imenso durante a conversa. Também disse que quer me conhecer pessoalmente quando vier ao Brasil no próximo mês. Mas como você aprendeu a falar chinês? Lúcia perguntou, ainda em estado de choque. Quando? Onde? As perguntas se atropelavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. Biblioteca Municipal, mãe. Eles têm curso online gratuito de mandarim. Estudo 2 horas por dia há 2 anos, sempre depois que você chega cansada do trabalho e adormece no sofá. Miguel falou com simplicidade, como se aprender chinês fosse tão normal quanto aprender matemática na escola. Também assisto videoaulas de negócios internacionais no YouTube. Queria entender o mundo onde você trabalha. Lúcia desabou a chorar. Não era choro de tristeza, mas de uma emoção avassaladora que misturava orgulho, espanto e uma pitada de culpa. Como não havia percebido que seu filho estava se transformando num prodígio bem debaixo do seu nariz? Miguel, por que você nunca me contou nada disso? Porque você já trabalha tanto, mãe. Não queria te dar mais uma preocupação. Miguel abraçou a mãe e naquele momento parecia novamente uma criança de 11 anos precisando do carinho materno. Mas agora tudo vai mudar. Li Wei ficou tão impressionado que vai sugerir para Ricardo criar um programa especial para funcionários e seus familiares.
De repente, o elevador fez ruído no corredor. Alguém estava chegando. Miguel e Lúcia se entreolharam, sabendo que não deveriam estar ali àquela hora. Passos apressados ecoavam pelo corredor, se aproximando da sala de reuniões. Miguel! Lúcia! Era a voz de Ricardo carregada de desespero. Vocês estão aí? Ele apareceu na entrada da sala com o cabelo despenteado e roupas amarrotadas, como se tivesse saído da cama correndo. O telefone da minha casa tocou agora há pouco. Era Li Wei. Miguel se levantou devagar, assumindo novamente aquela postura madura que tanto impressionava os adultos. Sei que ele ligou, senhor Ricardo. Também sei o que ele disse. O menino fez uma pausa dramática, observando a expectativa crescer no rosto do CEO. Ele disse que teve uma conversa muito esclarecedora com um jovem representante da empresa. Uma conversa que mudou completamente sua perspectiva sobre os negócios conosco. Ricardo cambaleou como se tivesse levado um soco. Foi você quem falou com ele? Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Uma criança de 11 anos salvou 50 milhões de reais, falando em chinês com o empresário mais influente da Ásia? Sim, Miguel respondeu simplesmente. E amanhã de manhã, Li Wei vai ligar oficialmente para confirmar a continuidade da parceria. Mas com uma condição. Ele quer que todas as futuras negociações sejam conduzidas com participação direta minha, como consultor cultural da empresa. Ricardo se apoiou na parede, tentando processar a informação mais surreal de sua carreira empresarial. Uma criança havia acabado de realizar o que 5 executivos graduados não conseguiram em meses de tentativas. Naquele momento, todos na sala perceberam que haviam testemunhado algo histórico. A noite em que um menino de 11 anos salvou um império empresarial com uma ligação telefônica. A manhã seguinte chegou com o peso de uma sentença. Ricardo Millennium não havia dormido 1 minuto sequer desde que descobriu que uma criança de 11 anos havia salvado seu império empresarial durante a madrugada. Às 7 da manhã, em ponto, ele já estava na torre empresarial Millennium, caminhando de um lado para outro na sala de reuniões como um leão enjaulado. O telefone estava no centro da mesa, silencioso e ameaçador, esperando pela ligação que definiria o destino de 300 famílias. Cláudio Vasconcelos chegou 15 minutos depois, com olheiras profundas e as mãos tremendo ligeiramente. Ricardo, você tem certeza de que não foi um sonho? Uma criança falando chinês fluentemente, salvando 50 milhões de reais? Ele se jogou numa cadeira, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Isso não faz sentido nenhum. Eu também queria que fosse sonho, Ricardo respondeu, parando de andar e fixando os olhos no telefone. Mas Li Wei me ligou em casa às 5 da manhã, empolgadíssimo, falando sobre o jovem especialista cultural que havia conversado com ele. Disse que nunca teve uma negociação tão respeitosa e bem fundamentada culturalmente. Marcos Pereira entrou correndo na sala, ainda amarrando a gravata. Gente, vocês viram as ações da empresa hoje de manhã? Subiram 12% antes mesmo da bolsa abrir oficialmente. Alguém vazou que a negociação com os chineses foi retomada. Ele parou abruptamente quando viu as expressões pesadas nos rostos dos outros dois. Por que vocês estão com cara de velório se as notícias são boas? Porque quem salvou a negociação foi o filho da faxineira, Cláudio disse em voz baixa, como se estivesse confessando um crime. Uma criança de 11 anos fez o que 3 executivos com MBA não conseguiram fazer em 6 meses. A humilhação estava estampada em cada palavra. Marcos riu nervosamente. Vocês estão brincando, né? Piada de mau gosto logo de manhã. Mas quando viu que ninguém sorria, sua expressão mudou dramaticamente. Vocês estão falando sério? O moleque da Lúcia salvou 50 milhões? Nesse momento, a porta da sala se abriu e Lúcia entrou empurrando seu carrinho de limpeza, com Miguel ao lado, carregando a mochila escolar. A mulher estava visivelmente nervosa,
como se esperasse ser expulsa a qualquer momento. Miguel, por outro lado, caminhava com uma confiança tranquila que não combinava com seus 11 anos. "Bom dia, senhores", Lúcia disse com voz baixa, evitando contato visual. "Vim só pegar umas coisas que esqueci ontem. Já vamos embora." Ela começou a recolher alguns produtos de limpeza do armário, claramente desconfortável com a presença dos executivos. "Lúcia, espera", Ricardo disse suavemente, se aproximando dela. "Não precisa ir embora. Na verdade, precisamos conversar com vocês dois." Ele olhou para Miguel com uma mistura de respeito e incredulidade, especialmente com seu filho. Miguel se aproximou da mesa de reuniões e sentou numa cadeira, colocando a mochila no chão ao lado. "Os senhores querem saber sobre a conversa com Li Wei", disse calmamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Ele vai ligar em 10 minutos para confirmar oficialmente a continuidade da parceria." Cláudio quase engasgou. "Como você sabe que ele vai ligar em 10 minutos? A pergunta saiu carregada de desespero e fascínio. "Porque combinamos ontem", Miguel respondeu, tirando um pequeno caderno da mochila. "Na cultura chinesa, a pontualidade é fundamental. Li Wei sempre liga no horário exato que promete." Ele abriu o caderno numa página específica. 8h15, horário de Brasília, que corresponde às 9h15 da noite em Pequim, horário ideal para ele fazer ligações internacionais. Lúcia observava tudo em silêncio, ainda tentando processar que seu filho havia se tornado o centro das atenções dos homens mais poderosos da empresa. Durante anos, eles mal notavam sua existência. Agora, dependiam das palavras de uma criança para salvar seus empregos. "Miguel", Marcos disse, se inclinando para a frente na cadeira, "você pode nos contar exatamente o que conversou com Li Wei, palavra por palavra?" Havia urgência em sua voz, como se cada detalhe fosse questão de vida ou morte. Miguel folheou algumas páginas do caderno até encontrar o que procurava. Li Wei começou a conversa em chinês, perguntando quem era responsável pela empresa durante a madrugada. Respondi que era um jovem estudioso da cultura chinesa, interessado em aprender sobre negócios internacionais. O menino fez uma pausa, observando as reações dos adultos. Ele ficou intrigado quando descobriu minha idade. Disse que nunca havia conversado com uma pessoa tão jovem que demonstrasse tanto respeito pelos protocolos chineses. Ricardo se sentou lentamente, como se suas pernas não conseguissem mais suportar o peso do que estava ouvindo. "Continua", murmurou. "Expliquei para ele que os mal-entendidos anteriores aconteceram por falta de conhecimento cultural, não por desrespeito intencional", Miguel continuou, lendo suas anotações. Disse que admirava profundamente a Golden Dragon Corporation e que gostaria de propor uma parceria baseada em respeito mútuo e intercâmbio cultural. "E ele aceitou assim, simplesmente?", Cláudio perguntou, incrédulo. "Não foi simples", Miguel respondeu com seriedade. "Passamos 15 minutos conversando sobre filosofia chinesa, sobre a importância dos relacionamentos de longo prazo nos negócios, sobre como minha geração pode construir pontes entre culturas diferentes." Ele fechou o caderno e olhou diretamente para Cláudio. Li Wei ficou impressionado, porque nunca ninguém havia conversado com ele sobre esses temas. "Vocês sempre focaram apenas em números e prazos." Nesse exato momento, o telefone tocou. O som cortou o silêncio da sala como um raio. Todos olharam para o aparelho como se ele fosse radioativo. Ricardo estendeu a mão trêmula em direção ao telefone, mas Miguel foi mais rápido. "Posso atender?", perguntou calmamente. "Li Wei espera falar comigo primeiro." Sem esperar resposta, Miguel pegou o fone. "Bom dia, senhor Li Wei. É um prazer ouvir sua voz novamente." O que se seguiu foi uma conversa de 5 minutos em chinês fluente. Os executivos observavam Miguel com fascínio absoluto, vendo uma criança de 11 anos conduzir uma negociação internacional com a naturalidade de um diplomata experiente. Lúcia chorava silenciosamente, cobrindo a boca com as mãos para não fazer ruído.
Senhor Ricardo, Miguel disse, estendendo o telefone para o CEO. Li Wei gostaria de falar com o senhor agora. Ele está muito animado para oficializar a parceria. Quando Ricardo pegou o telefone, suas mãos tremiam visivelmente. A conversa durou 10 minutos. Ricardo falava em inglês, claramente nervoso, mas gradualmente sua postura foi mudando. Quando finalmente desligou, seu rosto estava transformado. Ele confirmou, sussurrou, como se não conseguisse acreditar nas próprias palavras. 50 milhões de reais, contrato de 5 anos, expansão para Hong Kong e Singapura. Marcos gritou de alegria, socando o ar como se tivesse marcado um gol na final da Copa do Mundo. Cláudio colocou o rosto entre as mãos, tremendo de alívio. Mas Ricardo continuou olhando para Miguel com uma expressão que misturava gratidão e espanto absoluto. Tem mais uma coisa, Ricardo disse lentamente. Li Wei fez uma exigência específica. Ele quer que Miguel seja nomeado oficialmente como consultor cultural da empresa. Disse que todas as futuras negociações com empresas asiáticas devem contar com a participação dele. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Uma criança de 11 anos havia acabado de ser promovida a consultor internacional de uma empresa multimilionária. Lúcia desmaiou na cadeira, tendo que ser amparada por Miguel. Isso é impossível, Cláudio murmurou, mas sua voz não tinha mais a arrogância de antes. Uma criança não pode ser consultora de uma empresa. Miguel se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando se virou, seus olhos brilhavam com uma determinação que fez todos os adultos se calarem. Senhor Cláudio, o impossível já aconteceu. Uma criança salvou 50 milhões de reais numa conversa de 15 minutos. Talvez seja a hora de vocês repensarem o que é possível ou impossível. Ricardo se aproximou de Miguel com passos lentos e deliberados. Miguel, disse com voz solene, em nome da empresa, eu peço desculpas pela forma como tratamos você e sua mãe ontem. Fomos arrogantes, preconceituosos e quase perdemos tudo por causa disso. Ele estendeu a mão para o menino. Você aceita se tornar nosso consultor cultural mais jovem da história? Miguel olhou para a mão estendida, depois para sua mãe, que ainda estava em choque, e finalmente para os 3 executivos que horas antes o tratavam como invisível. Aceito, disse simplesmente apertando a mão de Ricardo. Mas com uma condição. Qualquer coisa, Ricardo respondeu imediatamente. Quero que criem oportunidades para outros filhos de funcionários mostrarem seus talentos, porque eu sei que não sou o único com potencial sendo desperdiçado nesta empresa. A frase ecoou pela sala como uma sentença final. Naquele momento, todos perceberam que não haviam apenas testemunhado o nascimento de um consultor. Haviam presenciado o nascimento de um revolucionário. 3 dias depois da ligação que mudou tudo, Miguel estava sentado numa cadeira que custava mais que o salário mensal de sua mãe, numa sala de reuniões repleta dos maiores executivos da torre empresarial Millennium. A mesa oval de mogno refletia as luzes do lustre de cristal, criando uma atmosfera solene que fazia qualquer adulto se sentir pequeno. Mas Miguel não demonstrava nervosismo. Suas mãos descansavam calmamente sobre um pequeno caderno, enquanto 12 pares de olhos o observavam com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Senhores, Ricardo começou, ajustando a gravata nervosamente. Vocês todos sabem por que estamos aqui. Miguel salvou o contrato mais importante da história desta empresa. Li Wei chega ao Brasil em 2 horas e insiste em conhecer nosso jovem consultor pessoalmente. Ele fez uma pausa dramática, observando as reações ao redor da mesa. Alguns de vocês expressaram dúvidas sobre a veracidade dos fatos. Alberto Mendonça, diretor de operações internacionais, um homem de 60 anos com bigode branco e óculos de grau grosso, limpou a garganta ruidosamente. Ricardo, com todo respeito, isso é absurdo.
Uma criança de 11 anos conduzindo negociações com o empresário mais influente da Ásia? Parece história de filme. Ele olhou para Miguel com desdém mal disfarçado. Ou esse menino é um gênio absoluto, ou estamos todos sendo enganados. Miguel ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar de Alberto. Senhor Mendonça, disse com voz calma, o senhor estudou na Universidade de São Paulo, formou-se em administração em 1985, especializou-se em comércio exterior na Espanha e trabalha com negócios internacionais há 35 anos, correto? Alberto piscou várias vezes, surpreso. Como você sabe tudo isso? A arrogância em sua voz começou a dar lugar à curiosidade. Porque pesquiso sobre todas as pessoas com quem vou trabalhar. Miguel respondeu, abrindo seu caderno numa página específica. Também sei que o senhor fala espanhol e inglês fluentemente. Tem experiência com mercados europeus e americanos, mas nunca trabalhou diretamente com culturas asiáticas. O menino fez uma pausa, deixando a informação penetrar. Por isso o senhor tem dificuldade em entender como funcionam os negócios chineses. Um murmúrio percorreu a mesa. Os executivos trocavam olhares incrédulos, percebendo que Miguel havia feito o dever de casa melhor que qualquer consultor profissional. Patrícia Oliveira, diretora de recursos humanos, se inclinou para a frente interessada. Miguel, você pode nos explicar exatamente como convenceu Li Wei a manter o contrato? Miguel virou algumas páginas do caderno, encontrando suas anotações da madrugada fatídica. Li Wei não estava preocupado com dinheiro ou prazos, senhora Patrícia. Ele estava ofendido porque sentia que vocês não respeitavam sua cultura e experiência. O menino olhou ao redor da mesa, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. Na China, negócios são construídos sobre relacionamentos pessoais. Eles chamam isso de guanxi. Vocês trataram Li Wei como um fornecedor qualquer, quando deveriam tê-lo tratado como um parceiro respeitado. Cláudio, que havia permanecido silencioso até então, finalmente falou. Miguel, isso são teorias que qualquer livro de negócios internacionais ensina. Como você aplicou isso na prática com Li Wei? Havia ceticismo em sua voz, mas também uma curiosidade genuína. Comecei a conversa perguntando sobre a família dele. Miguel respondeu simplesmente. Li Wei tem 2 filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 13. A filha estuda piano e o filho pratica artes marciais. Ele ficou surpreso que alguém soubesse detalhes pessoais sobre ele. Miguel sorriu ligeiramente. Depois falamos sobre a filosofia de negócios da Golden Dragon Corporation. Li Wei fundou a empresa para honrar a memória do pai, que era um pequeno comerciante de chá em Xangai. O silêncio na sala era absoluto. 12 executivos experientes perceberam que uma criança de 11 anos havia feito algo que eles nunca pensaram em fazer. Tratar o cliente chinês como ser humano, não apenas como uma oportunidade de negócio. Nesse momento, a secretária de Ricardo entrou apressada na sala. Senhor Ricardo, Li Wei acabou de chegar. Está no saguão principal com uma delegação de 5 pessoas. Ela olhou nervosamente para Miguel. Ele está perguntando pelo jovem especialista cultural. Ricardo se levantou imediatamente. Vamos todos descer para recepcioná-lo adequadamente. Ele olhou para Miguel com uma expressão que misturava confiança e nervosismo. Você está pronto para isso? Miguel fechou o caderno e se levantou da cadeira com tranquilidade impressionante. Estou pronto desde que comecei a estudar cultura chinesa há 2 anos, Sr. Ricardo. Ele ajeitou a camisa simples que usava e caminhou em direção à porta. Mas lembrem-se, Li Wei vai julgar todos nós pelos próximos 15 minutos. Quando chegaram ao saguão principal da torre empresarial Millennium, Li Wei estava esperando com 4 assessores impecavelmente vestidos. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e uma postura que irradiava autoridade natural. Quando viu Miguel descendo as escadas ao lado dos executivos, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Miguel!
Li Wei exclamou em português com sotaque carregado, abrindo os braços. Finalmente conhecemos pessoalmente. Ele se aproximou do menino e, para surpresa de todos, fez uma reverência respeitosa. É uma honra conhecer alguém tão jovem e sábio. Miguel retribuiu a reverência com precisão perfeita, demonstrando conhecimento completo do protocolo chinês. A honra é toda minha, Sr. Li Wei. Bem-vindo ao Brasil. Quando se endireitaram, Miguel continuou em chinês fluente, arrancando suspiros admirados dos assessores chineses. Li Wei virou-se para Ricardo com os olhos brilhando de emoção. Senhor Ricardo, este menino é um tesouro. Em 40 anos de negócios internacionais, nunca conheci alguém tão jovem com tamanha compreensão cultural. Ele colocou uma mão no ombro de Miguel afetuosamente. Ele não apenas salvou nossa parceria, ele criou uma amizade que durará gerações. Alberto Mendonça, que minutos antes duvidava de tudo, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Miguel, disse com voz embargada, peço desculpas por ter duvidado, você é extraordinário. Naquele momento todos perceberam que estavam testemunhando algo histórico. O nascimento de uma lenda empresarial que começou com uma criança corajosa atendendo um telefone na madrugada. 2 semanas depois do encontro com Li Wei, a torre empresarial Millennium estava irreconhecível. Jornalistas de 3 emissoras de televisão ocupavam o saguão principal, câmeras apontadas para o elevador que levaria ao 40º andar. A notícia havia se espalhado como fogo. Menino de 11 anos salva a empresa e vira consultor mais jovem da história. Miguel desceu do carro oficial da empresa ao lado de Lúcia, que usava um terno elegante pela primeira vez na vida. Ela não era mais a faxineira invisível. Era a nova diretora de desenvolvimento humano da Torre Millennium. Mãe, Miguel sussurrou enquanto caminhavam em direção à entrada. Você está nervosa? Ele segurava a mão de Lúcia com firmeza, notando como ela tremia ligeiramente diante das câmeras e dos flashes dos fotógrafos. Um pouco, Lúcia admitiu, ajeitando o blazer novo. Ainda não acredito que tudo isso é real. Semana passada eu limpava essas escadas. Hoje vou trabalhar no último andar como diretora. Ela parou por um momento, olhando para o prédio que conhecia cada centímetro. Miguel, você tem certeza de que merecemos tudo isso? Miguel sorriu com aquela maturidade que já não surpreendia mais ninguém. Mãe, você trabalhou 5 anos sendo tratada como se fosse invisível, sempre com dignidade e dedicação. Eu só mostrei para eles o que você sempre foi, uma pessoa extraordinária, criando um filho extraordinário. Ele apertou a mão dela com carinho. Hoje não é sobre o que merecemos. É sobre o que vamos fazer com essa oportunidade. Quando entraram no elevador, foram recebidos por Ricardo, que estava visivelmente emocionado. Lúcia, Miguel, estão prontos para o grande anúncio? Ele segurava uma pasta com documentos oficiais. A imprensa está esperando no 41º andar. Vamos apresentar oficialmente o programa Talentos Ocultos para todo o Brasil. O 41º andar tinha sido transformado numa sala de conferências impressionante. 50 jornalistas, executivos de outras empresas e representantes do governo ocupavam cadeiras dispostas em semicírculo. No fundo da sala, uma faixa enorme anunciava: Programa Talentos Ocultos. Toda criança tem um potencial a ser descoberto. Miguel viu sua foto ao lado de Li Wei na parede com a legenda Consultor Cultural mais jovem da história. Senhoras e senhores, Ricardo começou ao microfone. Hoje marca o início de uma revolução no mundo empresarial brasileiro. O programa Talentos Ocultos vai identificar e desenvolver habilidades excepcionais em filhos de funcionários de todas as empresas parceiras. Ele fez uma pausa dramática. Tudo isso começou quando um menino de 11 anos nos ensinou que inteligência não tem idade, classe social ou sobrenome. Patrícia Oliveira se aproximou do microfone.
Em 2 semanas, já recebemos mais de 1.000 inscrições de crianças de todo o país. Temos meninos e meninas que dominam programação, outros que falam até 6 idiomas, jovens que criaram invenções incríveis em casa. Sua voz estava carregada de emoção. Miguel nos mostrou que há gênios escondidos em cada empresa, em cada família trabalhadora do Brasil. Nesse momento, uma jornalista da Rede Nacional levantou a mão. Miguel, pode nos contar como se sente sendo o consultor mais jovem da história empresarial? A pergunta ecoou pela sala, e todas as câmeras se voltaram para o menino. Miguel se aproximou do microfone, ajustando a altura para sua estatura. Me sinto responsável, disse com simplicidade que calou toda a sala. Não é sobre ser o mais jovem ou quebrar recordes. É sobre mostrar para outras crianças que elas não precisam esperar crescer para fazer a diferença. Ele olhou diretamente para as câmeras. Quero que cada menino e menina assistindo isso saiba que seus sonhos são válidos, independente de onde vocês nasceram ou quanto dinheiro seus pais têm. Um murmúrio admirado percorreu a sala. Executivos com décadas de experiência estavam visivelmente emocionados com a maturidade daquelas palavras. Lúcia, sentada na primeira fileira, chorava abertamente, cobrindo a boca com as mãos. Miguel, outro jornalista perguntou, qual foi o momento mais difícil de toda essa experiência? A pergunta trouxe um silêncio expectante para a sala. Miguel pensou por alguns segundos antes de responder. O mais difícil foi ver minha mãe se diminuindo diante de pessoas que se achavam superiores a ela. Sua voz ficou mais firme, mais determinada. Durante anos, ela trabalhou com dignidade total, enquanto alguns a tratavam como se fosse menos que humana. Isso me ensinou que o verdadeiro caráter de uma pessoa não está no cargo que ela ocupa, mas em como ela trata quem aparentemente não pode retribuir o favor. A frase caiu como uma bomba na sala. Câmeras focalizaram rostos de executivos que reconheceram a verdade incômoda daquelas palavras. Era uma lição sobre humanidade vinda de uma criança de 11 anos. Cláudio Vasconcelos, que estava na última fileira, se levantou lentamente. Posso falar algo? Pediu com voz trêmula. Quando Ricardo acenou positivamente, Cláudio caminhou até a frente da sala, visivelmente nervoso. Miguel, Lúcia, eu preciso pedir desculpas publicamente. Sua voz estava embargada. Fui arrogante, preconceituoso e quase custou à empresa sua maior oportunidade. Vocês me ensinaram que humildade é a verdadeira marca de liderança. O silêncio na sala era absoluto. 50 profissionais da imprensa testemunhavam um executivo veterano pedindo perdão para uma criança e uma ex-faxineira. Era um momento histórico que seria reprisado em telejornais durante semanas. Miguel se aproximou de Cláudio e estendeu a mão. Todos merecemos uma segunda chance, Sr. Cláudio. O importante é aprendermos com nossos erros. Quando se cumprimentaram, a sala explodiu em aplausos emocionados. Li Wei, que havia assistido tudo por videoconferência da China, apareceu no telão principal da sala. Miguel, disse em português com sotaque carregado, você não apenas salvou um contrato, você está criando uma nova geração de líderes no Brasil. Ele sorriu orgulhoso. A Golden Dragon Corporation vai financiar o programa Talentos Ocultos em 10 países da América Latina. A revelação causou um frisson na sala. O programa, criado por uma criança brasileira, se tornaria internacional, patrocinado pelo maior grupo empresarial da Ásia. Era uma reviravolta que ninguém esperava. Minha última pergunta, Miguel, uma jornalista disse. Qual conselho você daria para crianças que se sentem invisíveis ou desprezadas? Era a pergunta que todos esperavam, o momento que definiria o legado daquela história extraordinária. Miguel olhou diretamente para a câmera principal, sabendo que milhões de crianças estariam assistindo. Nunca deixem ninguém dizer que vocês são pequenos demais, jovens demais, ou pobres demais para sonhar grande. Sua voz carregava uma convicção que arrepiou toda a sala.
Estudem, se preparem, sejam gentis com todos, mas nunca se diminuam para fazer outros se sentirem maiores. O mundo precisa do talento de vocês. Naquele momento, todos perceberam que estavam testemunhando o nascimento de um movimento que inspiraria uma geração inteira de crianças brasileiras a acreditar em seus potenciais. 6 meses depois, Miguel caminhava pelos corredores da Torre Empresarial Millennium com a confiança de quem pertencia àquele lugar. Mas o prédio havia mudado completamente. As paredes antes frias e intimidadoras agora exibiam fotos de crianças sorrindo. Eram os participantes do programa Talentos Ocultos. No térreo, uma placa dourada anunciava: Centro de Desenvolvimento Humano Lúcia Silva. Homenagem à mulher que dedicou 5 anos limpando aqueles corredores antes de se tornar uma das executivas mais respeitadas do país. Miguel! Uma voz infantil gritou do final do corredor. Era Carla, de 9 anos, filha da recepcionista. Ela corria em direção ao menino, segurando um tablet com códigos de programação na tela. Consegui! Criei o aplicativo que vai ajudar crianças cegas a aprender matemática. Seus olhos brilhavam com uma alegria que contagiava qualquer pessoa por perto. Miguel sorriu, lembrando-se de si mesmo alguns meses atrás, quando ninguém acreditava no potencial de uma criança. Carla, isso é incrível! Já mostrou para sua mãe? Ele se abaixou para ficar na altura da menina, tratando-a com o mesmo respeito que Li Wei havia demonstrado com ele. Já! Ela chorou de orgulho e disse que nunca imaginou que eu conseguiria criar algo tão importante. Carla abraçou Miguel com força. Obrigada por ter criado esse programa. Sem ele, eu nunca teria descoberto que podia ser programadora. Enquanto subia para o 42º andar, Miguel refletia sobre como tudo havia mudado. O programa já havia identificado mais de 300 crianças com talentos extraordinários em todo o Brasil. Havia meninos criando robôs, meninas desenvolvendo vacinas contra doenças tropicais, jovens compondo sinfonias que emocionavam plateias internacionais. Cada descoberta provava que ele estava certo. O Brasil estava cheio de gênios, esperando apenas uma oportunidade. Bom dia, consultor Miguel! Cumprimentaram os funcionários que encontrava pelo caminho. Não havia mais ironia ou desprezo naquelas vozes. Era respeito genuíno conquistado com resultados impressionantes. Nos últimos 6 meses, Miguel havia fechado contratos com empresas de 17 países, sempre aplicando seus conhecimentos culturais para construir parcerias duradouras. Quando chegou ao seu escritório, encontrou Lúcia organizando relatórios em sua mesa executiva. A transformação da mãe ainda o emocionava todos os dias. Ela havia se tornado uma das palestrantes mais requisitadas do país, contando sua história para inspirar outros pais a acreditarem no potencial de seus filhos. Mãe, Miguel disse, sentando na cadeira ao lado da mesa dela, como está se sentindo para a grande apresentação de hoje? Era o dia em que apresentariam os resultados do programa para representantes de 50 países interessados em implementar iniciativas similares. Lúcia parou de organizar os papéis e olhou para o filho com uma mistura de orgulho e incredulidade que ainda a surpreendia. Filho, às vezes acordo pensando que tudo isso é sonho. 6 meses atrás, eu limpava banheiros neste prédio. Hoje vou falar para embaixadores sobre como descobrir talentos em crianças. Ela riu, balançando a cabeça. Se alguém me contasse essa história, eu diria que era loucura. Não foi loucura, mãe, foi justiça, Miguel respondeu com simplicidade. Você sempre foi extraordinária. Só precisava que alguém notasse. Ele se levantou e abraçou Lúcia. E hoje o mundo inteiro vai ouvir nossa história. Às 14h, o auditório principal da Torre Millennium estava lotado com 500 convidados internacionais. Bandeiras de 50 países decoravam o palco, e um telão gigante mostrava estatísticas impressionantes. Programa Talentos Ocultos 2.
847 crianças identificadas, 23 países participantes, 156 invenções criadas, 89 empresas beneficiadas. Ricardo subiu ao palco para a abertura, mas sua postura era diferente. Não havia mais arrogância ou superioridade. Era a humildade genuína de quem havia aprendido uma lição que mudara sua perspectiva sobre liderança para sempre. Senhoras e senhores, Ricardo começou, há 6 meses, quase perdi a maior oportunidade da minha carreira empresarial por causa do meu preconceito e arrogância. Sua voz ecoou pelo auditório silencioso. Uma criança de 11 anos me ensinou que inteligência não tem idade, que sabedoria não depende de diploma universitário e que, às vezes, os maiores gênios estão nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. Quando Miguel subiu ao palco, a ovação foi ensurdecedora. 500 executivos, ministros e embaixadores se levantaram para aplaudir o menino que havia revolucionado o conceito de desenvolvimento de talentos no mundo inteiro. Mas Miguel não se deixou intimidar. Caminhava com a mesma tranquilidade de sempre, carregando nas mãos o pequeno caderno que tudo começou. Há 6 meses, Miguel iniciou sua fala. Eu era um menino invisível que acompanhava sua mãe faxineira no trabalho. Ninguém imaginava que eu estava prestando atenção, aprendendo, sonhando. Ele olhou para a plateia internacional. Hoje quero falar sobre os milhares de meninos e meninas invisíveis que existem em cada país representado aqui. A apresentação durou 40 minutos. Miguel mostrou casos de crianças que haviam criado soluções para problemas que afetavam suas comunidades. Falou sobre Marina, de 10 anos, que desenvolveu um sistema de purificação de água usando materiais recicláveis. Apresentou Joaquim, de 12 anos, que criou um algoritmo para otimizar rotas de transporte público. Cada história arrancava lágrimas e aplausos da plateia. O que todas essas crianças têm em comum, Miguel concluiu, não é idade, classe social ou acesso privilegiado à educação. O que elas têm em comum é que alguém acreditou nelas. Alguém parou para escutar, para observar, para dar uma oportunidade. Nesse momento, Li Wei, que havia voado especialmente da China para o evento, subiu ao palco. Miguel, disse emocionado, você não apenas salvou um contrato. Você criou uma nova forma de olhar para o potencial humano. Ele se virou para a plateia. A Golden Dragon Corporation anuncia hoje o investimento de $100 milhões para expandir o programa Talentos Ocultos para 100 países nos próximos 3 anos. A revelação causou uma explosão de aplausos. Miguel havia inspirado o maior investimento privado em desenvolvimento infantil da história. Era uma reviravolta que nenhum roteirista de Hollywood ousaria imaginar. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Cláudio Vasconcelos, que nos últimos meses havia se tornado um dos maiores defensores do programa, pediu para falar. Miguel, Lúcia, disse com voz embargada, vocês me ensinaram a maior lição da minha vida. Durante 30 anos de carreira, acreditei que minha posição me fazia superior às outras pessoas. Vocês me mostraram que verdadeira liderança é servir, é elevar, é reconhecer a grandeza em todos ao nosso redor. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por isso, anuncio hoje minha renúncia ao cargo executivo para me dedicar integralmente ao programa como voluntário. A plateia ficou em silêncio absoluto. Um executivo milionário renunciando para trabalhar voluntariamente com crianças carentes era algo inédito no mundo empresarial. Miguel se aproximou de Cláudio e o abraçou. Senhor Cláudio, o senhor sempre foi um líder. Só precisava descobrir como usar essa liderança para transformar vidas. Quando se separaram, não havia uma pessoa seca no auditório. Para encerrar, Lúcia subiu ao palco pela primeira vez. A mulher que 6 meses antes se escondia quando executivos apareciam, agora caminhava com dignidade absoluta diante de 500 representantes mundiais. Meu filho sempre diz que eu sou extraordinária. Lúcia começou com voz firme.
Mas a verdade é que toda mãe trabalhadora é extraordinária. Toda criança que sonha, apesar das dificuldades, é extraordinária. Todo funcionário que faz seu trabalho com dignidade é extraordinário. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo para 40 países. A diferença não está em ser extraordinário. A diferença está em ter alguém que reconheça essa extraordinariedade. Quando a apresentação terminou, jornalistas de todo o mundo cercaram Miguel com perguntas. Mas uma pergunta em especial tocou seu coração. Miguel, qual é seu maior sonho agora? O menino pensou por alguns segundos, olhando para Lúcia, que conversava orgulhosamente com embaixadores internacionais. Depois olhou para Carla, Marina, Joaquim e dezenas de outras crianças participantes do programa que estavam na plateia. Meu maior sonho, disse com aquela maturidade que já era sua marca registrada, é que um dia nenhuma criança precise provar que é inteligente, nenhuma mãe trabalhadora precise se diminuir diante de outros e nenhum talento seja desperdiçado por causa de preconceito. Ele sorriu para as câmeras. Sonho com um mundo onde todo mundo tenha a chance que eu tive, a chance de mostrar quem realmente é. Aquela noite, enquanto voltavam para casa no carro oficial da empresa, Miguel e Lúcia observavam a cidade através da janela. Milhares de famílias viviam suas vidas nos prédios que passavam e em cada uma delas havia potenciais esperando para ser descobertos. Miguel, Lúcia disse suavemente, você acredita que mudamos o mundo mesmo? Miguel segurou a mão da mãe e sorriu. Não mudamos o mundo inteiro ainda, mãe. Mas mudamos o mundo de quase 3.000 crianças. E cada uma dessas crianças vai mudar o mundo de outras pessoas. Ele olhou para as estrelas através do teto solar. É assim que grandes transformações começam. Uma pessoa de cada vez. Uma oportunidade de cada vez. Um sonho de cada vez. E enquanto a cidade dormia, o menino que um dia foi invisível sonhava com um futuro onde nenhuma criança seria subestimada, onde nenhum talento seria desperdiçado, onde cada pessoa teria a chance de mostrar sua verdadeira grandeza. Porque Miguel havia aprendido a maior lição de todas. Não importa quão pequeno você seja, não importa de onde você vem. O que importa é a coragem de acreditar em si mesmo e a determinação de nunca desistir de seus sonhos.